Amém? Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tivemos aí a ideia ousada de fazermos essa live nesse dia. Nós não estamos acostumados a isso, mas nesses tempos é o recurso que temos e queremos de alguma maneira abençoar a igreja e estarmos juntos mesmo, cada um na sua casa, e nós estamos aqui, para estar junto aí compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no coração, também louvando ao Senhor junto. Espero que você aí na sua casa seja abençoado em nome de Jesus Cristo, esteja sendo tocado pelo Senhor, tá bom? Eu queria nessa noite compartilhar uma palavra com vocês que está escrito no livro de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12, que fala sobre a história do paralítico de Cafarnaum. Então, você que tem aí sua Bíblia, pode abrir. Nós queremos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto a portas eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao qual ele estava. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Queridos, do que o texto está nos dizendo hoje? Esse texto fala da história da cura de um paralítico que morava ou que estava na cidade de Cafarnaum. Esse é o tema desse texto. Bom, mas como foi a história do acontecimento dessa cura? Primeira coisa que esse texto vai nos dizendo que Jesus está hospedado na casa de alguém em Cafarnaum. E a casa ficou cheia rapidamente. Ou seja, souberam da história que Jesus estava ali e as pessoas foram para lá e encheram a casa dessa pessoa que estava hospedando Jesus. Possivelmente essa casa era a casa de Pedro. Tá? Era possivelmente a casa de Pedro. Tinha todo tipo de pessoas dentro desta casa. Os discípulos que sempre andavam juntos com Jesus, e não está citado no texto, mas sabemos que os discípulos andam junto com o seu mestre, bem pertinho do seu mestre, né? Tinha ali rabinos da Galileia, de Jerusalém e da Judéia. Tinha também pessoas comuns, que são chamadas de multidão. Então, conta-se que chegou 4 homens trazendo um paralítico em uma maca. Os homens não tiveram como entrar na casa por causa da multidão.
Não havia lugar nem do lado de fora, de tão apertado que eles estavam. Parecia, como a gente diz popularmente, uma lata de sardinha. Parecia o trem da Central segunda-feira. Ou então o busão que vai para o plano piloto aqui, saindo lá do Valparaíso, saindo ali do Jardim Ingá, ou aqui mesmo do Gama, cheio de gente. Não dá nem para você tirar o pé do chão, senão você perde a vaga. Estava desse jeito. Eles, o que fizeram diante desse obstáculo? Eles abriram um buraco no telhado e baixaram o paralítico. Também conta a história que o paralítico foi curado por Jesus. Se levantou de um salto. Outra versão diz que ele se levantou de um salto e saiu andando diante de todos. Também a história vai dizer que os mestres reclamaram com Jesus e se acusaram Jesus de blasfêmia. Os rabinos que estavam ali presentes, ouvindo o jovem rabino falar, acusaram o jovem de blasfêmia. E a multidão que não está interessada naquilo que os rabinos pensam, que deixam de pensar, muito menos nas críticas que as pessoas fazem diante de um milagre, deram glória a Deus, glorificaram o nome do Senhor, admirado diante daquilo, do feito que eles estavam, daquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. Louvaram a Deus. Algumas curiosidades nesse texto. A primeira eu já respondi para você de quem é essa casa. Possivelmente a casa de Pedro, um de seus discípulos, porque existia essa possibilidade. O texto de Mateus, capítulo 8, fala que Pedro morava ali em Cafarnaum. Depois você pode ir lá verificar. Outra curiosidade desse texto é por que esse homem ficou paralítico. A impressão que o texto nos passa é que ele sabia andar, tanto é que ele levantou de um salto. Uma pessoa que está andando pela primeira vez não se levanta de um salto, ela tem dificuldade para dar assim os seus primeiros passos na vida, né? Mas ele levanta de um salto. E é por isso que nós deduzimos que possivelmente esse paralítico, ele se tornou paralítico. Nós não sabemos o motivo pelo qual ele ficou paralítico, mas Jesus disse, dá uma ideia para a gente, porque Jesus disse para ele, perdoados estão os teus pecados. Será que o pecado desse paralítico foi uma desobediência aos pais? Por exemplo, eu tive um amigo que uma vez os pais disseram assim para ele queria jogar bola, pediu para ir jogar bola, e o pai disse, meu filho, não vai. A mãe disse, não vai. E ele, teimando, foi jogar bola. E lá, jogando futebol, sofreu um acidente, quebrou a perna, chegou em casa carregado. Será que foi um caso como esse? Subiu em uma árvore, caiu de lá e machucou a coluna, feriu uma das vértebras? Não sabemos. Será que foi uma briga, uma luta corporal com alguém e ele levou a pior, também perdendo os movimentos em uma luta corporal? Será que era um homem daquele tipo valentão, brigão? Bom, o texto não diz. Será que ele era um beberrão e caiu e fraturou a coluna? Também o texto não fala. Mas nós sabemos que Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Será que ele era um homem arrogante, que tratava mal as pessoas que o amavam, tipo a esposa, os filhos, né? Que sempre estavam com ele, e de repente ele estava na casa de um desses 4 amigos e consertando o telhado, caiu, esmagou a medula e agora ficou paralítico, sem condições de andar? Lembrando que a medicina evoluiu muito nesses 2000 anos, isso há 2000 anos atrás. E agora a esposa e os filhos é quem estavam cuidando dele, com quem ele tanto brigava e tratava mal, e agora estava cuidando dele. E de repente ele se arrependeu de ser essa pessoa, e agora ele arrependido estava ali se lamentando, pedindo perdão a Deus, e chega a Jesus, e Jesus diz, teus pecados estão perdoados. Uma coisa sabemos,
que um fato da pessoa, de repente, ela se tornar e ficar paralítica, isso trata com qualquer pessoa, ou pelo menos deveria de tratar com qualquer pessoa. O que aprendemos com essa história, irmãos amados? Eu quero dizer para você o que eu aprendo com essa história. Todas as pessoas que estavam ali, fazia parte daquela multidão, e estavam ali naquela casa, eles tinham algum interesse em Jesus. Estavam ali para estar com ele. Algum interesse elas tinham. Uns estavam ali ouvindo, com certeza, o ensino de Jesus, porque Jesus estava ensinando, isso o texto nos diz claramente. E estavam ali para matar sua sede de Deus, querendo ouvir Deus de alguma maneira, como Maria, sentada ali aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinos. Tinha gente ali querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Os discípulos que estavam ali querendo aprender com ele, para se parecer com ele, assim agradar o Pai, porque os discípulos estavam ali, também tem esse tipo de pessoa que está com Jesus para querer aprender dele. Será que tinha gente ali para ver o que ele ia fazer? Ou o que ele ia dizer para criticar? Né? Supervisionar o que o novo mestre, esse novo rabino estava ensinando a sua doutrina e ali supervisionando o que ele estava falando? E muitos rabinos fazem isso, ouvem para simplesmente criticar o que o outro está dizendo, não para aprender, não para receber, mas ser uma voz crítica e para dizer, olha, não é bem assim, porque tinha gente ali para dizer que não era bem assim. Foi o que aqueles ditos mestres da lei disseram, blasfêmia. Tem gente que diz, olha, isso não é desse jeito. Ele diz, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, sim. Bom, e outros estão ali simplesmente para buscar sua cura ou resolver o seu problema. Outros também vêm simplesmente, estavam ali, talvez, para simplesmente ver alguma coisa diferente da glória a Deus. E nós conhecemos esse tipo de gente que vai para a reunião para ver uma profecia, para ouvir um milagre, para ver alguém ser liberto, para ver o poder de Deus. Bom, tinha muita gente ali, cada um com a sua particularidade, com o seu interesse naquilo que Jesus ia dizer ou naquilo que Jesus ia fazer. Uma coisa é certa também, queridos, que nem todas as pessoas que vão para Jesus ou que vão ouvir ou estar com ele se escusam. É um interesse ruim, muitos têm interesses legítimos também. Existe todo tipo de pessoa. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que o amor, né, e a fé, eles nos apontam para uma atitude, eles são práticos. Não basta nós dizermos para as pessoas que as amamos, porque se falamos e não é verdade, a palavra pode ser frívola e desprovida da verdade. Jesus disse a esse povo, me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, Mateus 15:8. Isso é uma palavra vazia, que não tem um fundo de verdade, ela não tem a verdade por detrás, não está baseada na verdade, simplesmente palavras ditas ao vento, e a Bíblia diz que toda palavra frívola vai ser julgada. Por isso que eu digo que o amor, dizer simplesmente que ama, não basta. Toda palavra, querido, que nós dizemos, ela é provada pela prática. É a prática e não simplesmente a palavra que autentica a palavra dita, a nossa palavra dita. É a prática daquilo que dizemos que autentica que o que falamos é a verdade na nossa vida. Esses homens, a Bíblia diz que eles tinham fé, mas também amaram esse paralítico. Por que eu digo que eles têm fé? Primeiro que Jesus disse que ficou admirado com a fé deles. Isso está escrito. Mas também porque eles foram práticos, a fé teve uma ação. Eles pegaram o paralítico,
com a maca e tudo, e carregaram até a presença daquele que eles criam que ia curá-lo. Ele cria que Jesus ia curá-lo. Então tomaram uma atitude de amor para aquele homem que estava paralítico em cima de uma maca, colocaram em suas mãos, em seus olhos, e levaram aquele homem até a presença de Jesus. Aprendo também, querido, que ninguém deu licença, ninguém abriu espaço para eles entrarem. Tinha muita gente, podemos dizer assim, com pouca educação, cordialidade naquele lugar. Ninguém cedeu espaço. Não tinha fila preferencial como a gente tem hoje, né? Grávida, senhora acima de 60 anos, pessoas com deficiência física têm preferência. Não tinha a fila preferencial. E ali o paralítico não tinha preferência. O povo não deu espaço para eles passarem. Os mestres não se levantaram para dar o lugar. Isso a gente vê nesse texto. Os mestres da lei, os rabinos que estavam ali, estavam sentados arrogantemente, continuavam. Diante daquele obstáculo, o que fez aqueles homens? Só tem uma alternativa. Nós queremos que esse homem seja curado e eu sei que aquele homem que está lá dentro vai curar ele e eu não vou perder essa oportunidade. Ele está aqui em Cafarnaum, está aqui dentro dessa casa, eu tenho que entrar lá, eu tenho que levar ele lá de qualquer maneira. Então só tem um jeito. Subiram no telhado. E, amados, eu vejo amor nessa atitude desses homens porque eles se arriscaram. Subiu no telhado. Vai que tem uma madeira segurando e sustentando aquele telhado. Eles iam cair com um homem tudo dentro da casa do anfitrião. Poder se ferir, tanto ele quanto o pobre homem que era paralítico, que já estava muito prejudicado. Mas eles encararam o telhado com todos os riscos. E eu digo para você, o amor e a fé são práticos. Ultrapassam os obstáculos impostos pelos homens. A Bíblia diz assim, Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossa fé é provada com as nossas obras. É a prática que mostra o amor que temos. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Jesus está dizendo que o amor se prova com atitude. Eu não posso ter recurso, ver o meu irmão padecer necessidade e fechar o meu coração. Senão o amor de Deus não está em mim. Simples assim. Ou eu ponho a mão no bolso e socorro e amo, ou eu fecho o coração, fecho o bolso e não socorro e não amo. Então o amor, querido, é prático, né? Ele requer uma atitude. Dizem as pessoas que aquele que ama cuida de alguém. O que levou esses 4 homens a pegar o paralítico e colocar na presença de Jesus? Eu já respondi: fé e amor. Fé e amor. Eles se arriscaram. Por que amor, querido? Só porque eles se arriscaram. Porque a Bíblia nos diz que o amor não busca seus próprios interesses. E quando nós olhamos a atitude desses 4 homens, nós vemos esses 4 homens buscando o interesse de um homem paralítico e não deles. O que eles, pessoalmente, vamos dizer, ganharam com isso? Para si mesmo. Só a fé edificada. Só o fato e o prazer, a alegria de ver uma pessoa andando. Foi isso que eles ganharam. Mas de recurso, qualquer outro benefício pessoal, eles não tiveram. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Posso dizer para você e afirmar com segurança
que foi a fé e o amor que levaram aqueles homens, levaram o paralítico à presença de Jesus. O que mais aprendo com esse texto? Que mais importante que receber a cura da paralisia do corpo é o que já é bastante significativo nesse caso que nós vemos aqui, é receber o perdão dos pecados. O pecado não só paralisa o corpo físico, mas também como paralisa a alma e o espírito. E antes de dizer para o paralítico que ele estava curado da sua paralisia, Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Jesus foi criticado por isso. Sofreu ali uma retaliação por isso. E ele faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Levante, pegue a sua maca e ande? Ou dizer para ele: perdoados estão os teus pecados? Meu irmão, qualquer pessoa pode, em nome de Jesus, dizer para alguém: seja curado. Até aqueles que já abandonaram a fé em Jesus podem fazer isso. O texto de Mateus 7:22 diz que muito naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Então até aquele que pratica a iniquidade pode dizer em nome de Jesus: levanta e anda. Mas perdoar os pecados é muito mais difícil do que dizer levanta e anda. É mais difícil perdoar do que curar. As pessoas precisam mais de perdão, muitas vezes, do que de cura. Muitos, quando recebem o perdão, a cura vem junto. Em razão da doença ter a origem no pecado, ter a origem numa má consciência, de uma consciência atingida, de um coração marcado, que muitas vezes tem dentro de si raiz de amargura. E muitas vezes tudo que as pessoas precisam é ouvir: teus pecados estão perdoados. É muito mais difícil. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é a frase que Jesus diz para aquele paralítico: vá para casa. Não é isso que as autoridades têm dito? Vá para casa. Ou fica em casa. Pois bem, fica em casa. Foi o que Jesus disse para ele: vá para casa. Não disse fica em casa, mas disse vá para casa. E é para lá que muitas vezes nós precisamos ir, querido. Onde estão as pessoas mais importantes da nossa vida? Na nossa casa. É também aonde nós temos os maiores desafios a serem vencidos, na nossa casa. As questões mais importantes a serem resolvidas com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Lá estão as questões mais importantes a serem resolvidas. E Jesus diz para aquele paralítico: vá para casa. Possivelmente Jesus podia também dizer: vá resolver as questões que você tem, as pendências que você tem com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus irmãos. Vá para casa. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que esse homem levanta de um salto. Porque muitas vezes, para ir para casa, resolver as questões que temos com a nossa família, precisamos de ânimo para fazer a vontade de Deus. E Jesus disse para ele: vá para casa. E ele se levanta de um salto, obedecendo a ordem do Senhor. E eu quero dizer para você: creia e obedeça em nome de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é o testemunho que fica. Muitos, amados, podem ser edificados com o seu testemunho, de você que recebeu, teve um encontro face a face com Jesus, que recebeu dele o perdão dos seus pecados, a cura do seu corpo, ou qualquer outro milagre
restauração da sua casa, do seu relacionamento com a tua esposa, do seu relacionamento com teus filhos, do seu relacionamento com teus pais, do relacionamento com teus irmãos, com as pessoas, com seus amigos. Esse testemunho pode edificar muita gente. Muito pode ser edificado com o seu testemunho, ficando admirados de como Deus fez em você e com você. O fato de você ter tido um encontro com Jesus. Isso pode ser significativo para a vida dessas pessoas. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, nessa noite, em nome de Jesus. Receba da parte de Jesus Cristo, tenha um coração aberto para receber do amor de Deus. Não se importe com as pessoas religiosas, que às vezes muito só têm críticas a fazerem. Não pare diante dos obstáculos que se colocam diante da tua fé. Não pare. Continue crendo. Vá adiante até onde Deus quer que você vá. Tenha um objetivo. Tenha foco e caminhe na direção de que Deus chamou para você andar. Não deixe nada fazer com que a sua fé se perca. Esses homens não pararam diante do obstáculo que estavam diante dele. Eu quero dizer a mesma coisa para você. Na caminhada da nossa fé, muitos obstáculos surgem na nossa frente. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não se intimide com ele. Eles estão aí para você ultrapassar. Lembra da canção, cada vez que minha fé é provada, toda fé é provada. Então, persevere em nome de Jesus. Outra coisa, aprenda a receber o cuidado dos outros. Se esse homem não tivesse tido ali um exercício de humildade, ele não teria recebido a ajuda dos outros. Tem muitas pessoas na condição deste homem, ou até pior do que a condição dele, que às vezes alguém quer estender a mão para ajudar e ele não aceita. E eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Ajude toda ajude toda a ajuda que te for oferecido. Receba, aceita de bom grado. Ela pode estar à frente de você, pode estar um milagre a se acontecer. Então receba a ajuda dos outros, receba o cuidado que as pessoas têm com você. Muitos têm dificuldade de receber o cuidado dos outros. Também, quando você for curado, aprenda a cuidar dos outros. Cuide de alguém. Aprenda a cuidar dos outros. Também eu quero dizer para você, você mesmo que está me ouvindo, talvez você ainda não teve um encontro com Jesus. Talvez você nunca esteve na presença de Jesus. E quero dizer para você que Jesus te chama hoje. Vá à presença de Jesus. Você também pode receber o perdão dos seus pecados e a cura da sua alma, do seu coração, que tanto você precisa, que muitas vezes é maior do que a cura física, que está paralisando a sua vida e a sua alma. Você pode fazer isso, dobrando os seus joelhos aí na sua casa, onde você está, entregando a sua vida a Jesus, recebendo Ele como o Senhor da sua vida, o Senhor o seu dono. E você pode receber da parte dele o perdão dos seus pecados. E concluindo por último, testemunhe. Se você já teve um encontro com Jesus, se você já recebeu algo de Jesus, eu quero te animar nessa hora. Testemunhe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você, aí na sua casa, onde você está, fechasse os seus olhos nesta hora em nome de Jesus e fizesse uma reflexão de como tem sido a sua vida e como ela está agora. E perguntar para você se tem alguma coisa para acertar com a sua família. Por momento da quarentena que você está em casa, conserte. Acerte os teus relacionamentos. Tenha em nome de Jesus, levanta, vai lá. Fale com quem você tem que falar, seja esposa, seja com filho, seja pai, seja mãe. Acerte os teus relacionamentos. Receba do amor de Deus, receba o perdão do Senhor na sua casa e entregue a sua vida a Jesus.
Vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento pelas pessoas que estão nos assistindo em suas casas. Que ela possa receber do Senhor nesta hora. Que seus corações possam estar abertos, dispostos nessa hora para praticar, para receber da tua palavra e receber também a sua cura, receber a sua libertação e andar nos caminhos que ela precisa andar com o Senhor. Oro por essa pessoa que nesse momento está entregando a sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor. Que o Senhor possa recebê-la em seus braços, ó Pai. Que o Senhor possa escrever seus nomes no livro da vida. Que o Senhor possa marcar o seu coração. Que esse dia seja um dia singular na vida dessa pessoa. Significativo para ela. Eu te peço, Deus, que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo.